Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Por motivos de isolamento social, a gente gravou ele pelo Zoom e tivemos pequenos problemas de conexão. A gente está trabalhando para resolver isso nos próximos. Tendo dito isso, um ótimo podcast. Salve para os amantes da sétima arte de todo o Brasil. Se fala com Renan Eduardo, diretamente do Cinema em Transe. Para você que está ouvindo, indo para o trabalho, arrumando a casa, voltando do trabalho ou trabalhando em casa. Esse é o Cinema em Transe, um podcast exclusivo para falar sobre o cinema brasileiro. Com vocês agora, Gabriel Matavel. É isso aí, Renan chamou a gente para trocar essa ideia, falar desse cinema maravilhoso, insano, fantástico, divino maravilhoso, né? Como diria Glauber, enfim, sei lá. Vamos ver o que sai aí nessa conversa. Show de bola. Para acompanhar a gente hoje, temos Samuel Vieira. Ele é formado em Cinema e Audiovisual pela PUC, está no 8º período de jornalismo pela UFMG, já trabalhou na assessoria do deputado Rogério Correia, do PT, e deixar ele se apresentar também. Samuel, fala com a gente. Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Samuel Vieira, o Renan já me falou a minha formação acadêmica. Eu sou particularmente me defino como um apaixonado por cinema, né? Sempre gostei, sempre vi muito, e o cinema brasileiro sempre me tocou de formas muito diferentes, e com o passar dos anos, eu percebi que existe muito, muito mais do cinema brasileiro, além de, sei lá, Globo Filmes. Então a gente está aqui hoje para destrinchar um pouco desse cinema da última década. Enfim, vamos ver o que se eu não falo muita bobagem, né? Show de bola. Tema de hoje, cinema a partir de 2016, pós-golpe, pós-impeachment, os desdobramentos disso. Mas antes da gente chegar lá, vamos mandar 3 perguntinhas de quebra-gelo para o nosso convidado. A primeira eu já sei, porque eu sou próximo do Samuel, eu já sei o que ele vai responder, mas vou mandar para vocês também. Número 1, Samuel, como que você gosta do seu café? Eu não tomo café. Eu só tomo Toddy. Tá aí a Odeio. resposta número 1. Como a gente é um programa só amor, Samuel, uma pessoa, um personagem, uma figura do cinema brasileiro, pode ser ficcional, que você gostaria de dar um abraço. Eu gostaria de dar um abraço? Exatamente. Nossa. Trocar uma ideia. Caramba, Renan, que pergunta. Eu acho que a personagem... Agora me falha o nome, mas o nome da personagem da Sônia Braga em Bacurau, aquela senhorinha? Eu ia falar ela, a Domingas. Domingas, exatamente. Eu abraçaria ela, assim, tipo, depois de uma ressaca. Tomar um chopp da Domingas. Exatamente. Show de bola. A última pergunta, um filme nacional que você gostaria de ter visto no cinema? Pergunta excelente. Deixa eu pensar. Eu vi tanto, porque a maioria das coisas eu vi no cinema. Pode ser antigo também. Inferninho. Inferninho eu queria ter visto no cinema. Eu vi no PC e, enfim, não foi uma experiência tão legal. Tenho amigos que foram ver em Tiradentes e tudo mais. Você tava, Renan? Eu não sei se você tava. Eu tava na sessão. Eu tava. Aí, eu não tava. Nesse ano eu tava acho que eu tava em Guarapari, então tão bom quanto. Mas é um filme que eu gostaria de ter visto no cinema, porque, nossa, é um filme sensacional. É muito bonito. Um abraço pro Guto Parente, vai com certeza ouvir o nosso podcast. Guto Parente, somos muito seu fã. Em breve estará aqui. Não sabendo. Mas vamos lá. É complicado falar desse período, porque a gente tem, principalmente em 2016, uma divisão assim, bem clara. São filmes produzidos em 2016, durante ou pós-golpe, filmes produzidos antes que foram lançados. Eu vou ler uma citação do Vitor Guimarães. Vale lembrar, todas as nossas referências bibliográficas, tanto bibliográficas quanto de filmes também, a gente vai deixar na descrição, se quiserem acessar, se quiserem ler tudo, dar uma força para a rapaziada. Mas eu vou ler um trecho de um artigo do Vitor Guimarães, que é muito bom, está na revista Cinética,
chama Da Cosmética à Gentrificação da Fome. Para a gente começar, eu acho que é pertinente. É o último parágrafo do texto, mas vamos lá. Diz assim, abre aspas. No dia seguinte à morte de Aloysio Raulino, Andrea Tonati escreveu uma mensagem endereçada aos amigos. A maior contribuição do cinema brasileiro ao cinema mundial é uma escola de câmera na mão. Essa escola se encerra hoje. Depois da enxurrada de 2016, o lendário Dib Luft e o próprio Tonati, ele mesmo, um brilhante operador de câmera além de tudo, não estão mais entre nós. E a frase desse último sobre o amigo não poderia ser mais profética. Grande parte do nosso cinema independente, hoje, muitos exibidos em Tiradentes o confirmam, se baseia na ditadura do plano fixo e da composição austera. Sabemos bem que os remendos do Tecnocolor não escondem, mas agravam seus tumores da fome. É uma frase do Glauber. Mas nos tempos áureos do capitalismo fofinho, a expressão de Gisele Bündchen vem a calhar, boa parte do cinema brasileiro se tornou clean. Com as câmeras de nossos fotógrafos não conseguem mais se sustentar no mundo sem auxílio do tripé. A busca pela luz brasileira, que Glauber enxergava principalmente na fotografia de José Medeiros, pode ter sido um pouco mais que um mito, mas ao menos impelia ao trabalho e à invenção. Hoje, para muitos cineastas, a questão sequer parece fazer sentido, pois chega a ser impressionante constatar como o tratamento fotográfico dos filmes é semelhante. A mesma sobriedade inspira que arruína os filmes nos festivais e nos lábios do mundo afora, ao qual alguns dos nossos melhores talentos parecem se deixar arrastar pela forma irrefletida. A questão é urgente, dificílima, e só nos filmes poderão enfrentá-la, mas os caminhos da nostalgia, da higiene e da modéstia já transparecem suas fragilidades. Se não, por muitos motivos estritamente formais, por uma razão histórica, é possível filmar da mesma maneira antes e depois de um golpe de Estado? Os melhores cineastas dos anos 60 souberam traduzir o desespero de seus tempos em termos formais. Estarão as mulheres e os homens do nosso cinema à altura do desastre histórico que nos atravessa? Vitor Guimarães. Achei a escolha da frase excelente para a nossa conversa de hoje. A frase não, né? Você falou, na verdade, uns 5 minutos, então a escolha da citação. De fato, a gente pensa assim que os tempos que a gente vive nessa última década, né, principalmente da metade para frente, né, de 2015 a 2020, a gente pensa, a gente viveu uma década em alguns anos, assim, tipo, acontecimentos que acontecem geralmente em séculos numa nação, aconteceram aí, tipo, em 5 anos. A gente teve uma presidente que foi impeachmentada, a gente teve a eleição de um proto-fascista, a gente teve crise econômica, né, milhões de desempregados, uma pandemia. Então, e cabe ao cinema, não só ao cinema, né, cabe à arte responder aos acontecimentos históricos de uma forma que esteja à altura de tudo isso, né? Uma forma que consiga conversar, dialogar com tudo o que acontece, né? Então, enfim, se o cinema não consegue lidar com a realidade que o circunda, ele não é um bom cinema. Conseguir dialogar com as pessoas, falar sobre o que está acontecendo é o papel principal da arte para que provoque uma catarse, para promover uma mudança na realidade. Se está tudo tão ruim, é papel do cinema e da arte, né, mudar isso. Ou provocar, não mudar por si só, né? Um filme não é capaz de mudar a realidade somente, mas ele é capaz de provocar uma catarse nas pessoas, e essas pessoas, sim, são capazes de fazer uma revolução. Então, essa parte final que ele fala assim, será que é possível filmar do mesmo jeito depois de um golpe de Estado? E, tipo assim, a resposta é clara que não, né? Então, tal qual eu ouvi já entrevistas assim de cantores que depois de um grande acontecimento na vida deles, eles não cantam igual, então assim, a gente não vai filmar igual. E é louco pensar que quando essas coisas estavam acontecendo, outros grandes players estavam chegando no Brasil, né? Mas esse questionamento do Vitor é muito legal porque a gente não filma depois de um acontecimento daqueles, né? E não foi um acontecimento, na verdade, né? A gente chama o impeachment de um acontecimento, mas foram
centenas e centenas e centenas naquele meio tempo, assim, vendo Cadê Edson, a gente percebe que um ponto de vista daquela época, o processo é outro ponto de vista daquela época, e assim, era um momento de efervescência absurda, assim, ainda mais para o cinema, assim. Então, assim, a gente não vai filmar igual, mas eu não sei se a gente se é ruim essa câmera parada, esse mal agouro, assim. A gente sente esse mal que é maior do que todos, assim, esse mal que não é um mal só um personagem ou só uma aparição, só é uma coisa que não é muito tátil, assim, é uma coisa da hora, assim. Por exemplo, o Elon, que é de 2016, de 2016. É, o Silêncio no Céu é um filme que ele também, do Marco Dutra, que ele também trata esse mal, não como um mal simples, mas aquela situação que ronda a família. Então, assim, a gente tem esse mal agouro pelo cinema nos últimos anos, assim, que ele está começando a diminuir com a entrada desses novos players, né, que soltam esses filmes mais diferentes, assim, mas de uns tempos para cá eu sinto isso. Eu sinto a resposta, para mim, para esse sintoma dessa câmera parada, esse mau agouro, assim. Pelo menos para mim. Tem um aspecto bem interessante, porque o Aquarius do Kleber, ele é lançado em 2016, no ano do golpe, mas ele reflete um cinema anterior ao que ele é lançado. Ele reflete mais dos protestos, né, de 2013, dos 20 centavos, do pato lá da Paulista, mas de uma crítica a uma classe média, assim. E ele vai passar, né, pelo problema de uma censura do Temer. Ele não vai ser indicado, não vai ser o filme brasileiro indicado ao Oscar para concorrer ao melhor filme estrangeiro pelo protesto que eles fizeram em Cannes. E, assim, eu não sei o que vocês acham disso, mas vocês acham que essa possível censura, essa possível ruptura de atingir um nível bem mais alto, assim, que seria, digamos, inédito na carreira do Kleber, e era um filme muito bem cotado para estar entre os 5, entre os 10, mas isso é uma outra conversa. Vocês acham que isso reflete no Bacurau, que o Kleber lança 3 anos depois? Você quer falar, Samuel? Eu posso tentar falar, porque é uma pergunta complexa, né? Porque partindo do pressuposto que existe um certo cinema de autor nos filmes do Kleber, né? Porque, por exemplo, o Bacurau ele escreve com Juliano Dornelles, mas há elementos persistentes do Bacurau que você consegue ver no Aquários que estão no Bacurau. É o que eu vou tentar destrinchar agora. Eu tô falando a palavra destrinchar várias vezes, né? Tô com isso na cabeça. Mas, partindo do pressuposto de onde nasce o Aquários lançado em 2016, e como o próprio Matavel estava falando, ele tem essa questão do mal-estar, né? Ele trata dessa classe média que está passando por um mal-estar dessa crise do capitalismo, assim, analisando os governos Lula e Dilma, a gente percebe que a classe média ela se inflou muito, cresceu, né? Teve um crescimento da classe média aqui no Brasil, mas não houve, de certa forma, uma revolução no pensamento de ser brasileiro, né? Então, no filme nós temos lá a questão lá das empreiteiras e tudo mais. Então, a gente percebe que o sistema capitalista ele persiste ainda. Então, na mente daquelas pessoas. Então, e o mal-estar da classe média está muito presente ali. Só que o Bacurau, que ele faz anos depois, ele já é tratando de uma outra questão, que é tratando de uma cidadezinha do interior e como o interior ele é, enfim, como que eu posso explicar? Ele está sendo dominado mesmo por não só o interior, mas no caso ali é uma questão, uma metáfora mais para o Brasil inteiro, por pressões externas, por pressões estrangeiras do próprio capitalismo. Tipo, o capitalismo ele evolui a um grau de violência tão grande, mas tão grande, onde terceiros mundistas, né, e ainda mais terceiros mundistas do interior, são caçados basicamente por pessoas que vêm aqui para, enfim, destruir e violentar e tudo mais. E é sobre essa revolução. E o Bacurau é sobre a vingança, né? O payback.
do palavra em inglês desnecessária, o payback do povo. Então, o pessoal pega em armas, e aí tem um Lunga com um facão, e homenagem a Lampião, e não sei o quê, enfim. Então, no Aquários e no Som ao Redor, é sobre essa classe média, nesse mal-estar, tem alguma coisa muito errada, a sujeira por baixo dos panos, tudo mais. Nem dois, mas diz o Kleber que ele começou a pensar com o Juliano Dornelles lá em 2012, ele já é uma evolução desse mal-estar, né? Já é tipo, as coisas ficam tão ruins, mas tão ruins, que a revolução é necessária. Que aí pegar em armas e, enfim, fazer com que essa violência ela não seja unilateral, ela seja, tipo, que aconteça de fato essa revolução mesmo. Então, o Kleber, ele tá sempre falando desse mal-estar da classe média e o Bacurau é o ápice do contrário. Então, é tudo uma linha contínua, né? O raciocínio dele, ele tá sempre em contato com a realidade brasileira, né? Dos últimos anos. E Bacurau é um lugar que não é só, ele não só está sendo invadido, né? Ele também foi esquecido pelo país, assim, pela cidade, né? A gente tem a vinda do político só quando convém, né? Que o povo já entendeu a estratégia dele, né? Que ele chega com o carro, traz os postos presentes, os presentes são caixões, livros. Ele, ele desce o livro de pensar que é uma cidade meio que parou, né? E é isso que o Samuel falou, assim. É uma cidade que não vê mais o momento de ter a sua vingança, assim, porque a gente teve essa discussão na faculdade, assim, onde está a violência em Bacurau? O que é violento em Bacurau? Será que é o povo? Né? Isso é muito louco, assim, de pensar. E ver a evolução também, eu tô com uns filmes, assim, fortes para mim desses anos. A gente falou de 16, em 17 a gente já tem uma mudança meio louca, assim. A gente tem, o mesmo ano era Uma Vez em Brasília, a gente tem Boas Maneiras, a gente tem Animal Cordial, enfim, Arábia. A gente tem um cinema muito louco nesses últimos tempos, assim. O que vocês É, eu acham sinto. desse... Pode falar. Pode falar? Pode. Não, é que assim, eu sinto que, citando principalmente o Era uma Vez Brasília, Animal Cordial, Clube dos Canibais vem um pouquinho depois também, tem um retorno ao cinema de gênero, assim, um cinema bem mais simbólico. Ele deixa de ser um cinema sóbrio, digamos assim, né? Ele deixa de ser um cinema transparente, que vai ter essa ideia, mas não seja ruim o cinema anterior a isso, o cinema que trabalha igual o Aquário trabalha com essa crítica classe média, também o Recife Frio vai muito bem nisso, mas eles vai atingir um campo mais simbólico de representar, ele vai atingir, vai começar a atravessar outros gêneros, ele vai se sair dos centros, qual que é essa palavra, gente? Enfim, ele vai ser um cinema que vai passar a ser mais periférico, assim, não. O cinema, na realidade, ele sempre teve representações periféricas muito importantes, muito fortes, mas você vai ter grandes cineastas, igual o Kleber, que vai filmar no interior, o Adirley sempre filmou na periferia também, e vai levar isso para uma dimensão bem maior, assim, não só com o Branco Sai, mas com o Era uma Vez Brasília, que é uma mudança de forma, assim, que o Vitor Guimarães vai trazer também. Não só a temática dos filmes, mas a forma de retratar a temática, né? Sair desse cinema clean, digamos assim, da câmera parada, né? Eu queria também comentar uma coisinha sobre. A gente está citando vários filmes aqui, né? Assim, há uns anos eu tenho essa teoria que eu queria compartilhar com vocês, e eu acho que o tema caiu bem com a teoria, então eu fico feliz muito
Fico muito feliz de estar aqui nesse dia para discutir isso com vocês, mas eu queria compartilhar uma teoria. Eu acho que eu já até compartilhei com o Renan, mas em outra circunstância. É basicamente o seguinte: depois de 2008, com a crise da bolha financeira, que basicamente fez com que todo mundo repensasse o modo de vida, né, do capitalismo. Por isso que é uma teoria bem abrangente, mas principalmente aqui no Brasil, eu sinto que alguns autores começaram a pensar o cinema de uma forma que beira o fantástico, basicamente. Eu vou explicar. Há alguns filmes que pensam que a realidade por si só não explica mais a realidade. Quando você pega, por exemplo, em 2002, é lançado um filme chamado Cidade de Deus, que aí ele trata de forma crua, né, nua e crua, a realidade nas periferias. E aí tem o Tropa de Elite aí também nesse meio tempo, nesse meio, basicamente, que é basicamente, tipo, a violência nas periferias, né? Tipo, o mundo é assim mesmo e não sei o quê, e as pessoas pobres, elas matam e morrem pela polícia e não sei o quê. E, enfim, esse Aí tipo você de vai ter um cinema... rocão de fundo, né? Exatamente, tem um Tijuana destruindo no fundo e o Capitão Nascimento pondo pessoas dentro de um saco e torturando elas, mas enfim. E eu tenho a sensação que alguns autores olhar e aí, tipo, várias coisas aconteceram, né? Entre elas a crise financeira, e eu tenho a sensação que alguns autores eles pensaram a realidade não é uma realidade, não tem como mais eu olhar para isso aqui que eu estou olhando e tratar de uma forma documental ou neodocumental. Não tem como. O fantástico ele é necessário para conseguir tocar e para conseguir abstrair o que está acontecendo. Então, você pega, por exemplo, vamos voltar para o Kleber mais uma vez, porque ele é talvez o grande expoente aí do cinema dessa última década. O Recife Free. Recife Free é um curta, tem ele no YouTube, para quem ainda não assistiu, é talvez o melhor filme do Kleber, eu particularmente gosto bastante. E é um curta que Concordo. trata sobre... É um curta que é um... E o Recife Free ele é ainda mais louco, porque ele pega a questão do documentário, que em tese é o real por excelência, e faz dele um mockumentary, né? Que aqui no Brasil chama-se DocFic. Então, enfim, ele pega e parte do princípio de e se Recife começasse a nevar? E se em Recife, uma cidade que nunca fui, mas parece uma cidade muito calorenta e, enfim, né? Próxima do Equador, então, uma cidade com praiano, litorânea, né? Uma cidade desse nível ficasse fria, mas não e aí entra o frio literal, né? E começa aí tem planos de Recife nevando, mas um frio das pessoas mesmo. As pessoas estão ficando mais frias para com as outras. E aí lá tem isso eu nunca vou esquecer. Tem o plano da empregada que troca de quarto com o menino da classe média, porque o quarto dela é menor e aí tipo é mais quente, enfim. Então você vê alguns filmes um momento, lojinha, Trabalhar quando cansa, você tenta não? montar uma lojinha. Trabalhar cansa, perdão. É isso mesmo, trabalhar cansa. Isso vai ser editado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ou Vou não? assistir. É porque eu realmente esqueci. Merda. Fica aí pro making off. Mas é o trabalhar cansa. Muito obrigado, Matavel. Voltando. Então, o Recife Free parte desse princípio, né, do fantástico explicando o real. E aí você pega, sei lá, o Trabalhar Cansa, da Juliana Rojas. Sobre uma moça que quer montar uma lojinha no interior de São Paulo e só que várias coisas ruins acontecem, tipo, ela encontra um urso lá e tudo mais e o marido dela fica desempregado e aí tem todo um plot envolvendo a empregada, enfim. Tudo isso é entrecortado sobre é, perdão, tudo isso sob o pano de fundo de que na loja tem alguma coisa, um monstro assombrando ela. E esse monstro é um significado para uma coisa ainda maior. Enfim, tudo isso para dizer que nos últimos anos, a minha teoria é basicamente a seguinte: nos últimos anos, alguns autores partem do princípio de que o real não explica mais o real. O fantástico
passa, as coisas começaram a tomar proporções tão absurdas, né? Tão esdrúxulas, que alguns autores vão falar, então beleza, então toma aqui um filme sobre Recife ficando frio, sabe? Toma aqui um filme sobre uma pequena cidadezinha no interior resistindo contra estadunidenses malucos e com OVNIs, e enfim. Sabe? Então, é isso, assim. O real ainda ele existe. Então, a gente ainda tem uma cena documental no Brasil muito forte, muito forte. Talvez os melhores documentários do mundo inteiro são feitos aqui. Mas ainda assim, eu sinto que o fantástico começa a dominar. Eu já vi algumas falas do Pablo Vilaça falando que o Brasil ele é um grandíssimo produtor de documentário. O cinema documental brasileiro ele é muito premiado há décadas, assim. Mas é o que você falou, é uma linha tênue, né, assim, entre o que é real, o que é ficção ali. Às vezes não tão tênue, às vezes, por exemplo, a Coral vai saber dessa linha bem clara. Mas você vai ter alguns outros cineastas que vão percorrer essa linha no meio, assim, num limbo. A gente citou o Adley Queiroz, que vem fazendo isso desde 2014, no Branco Sai Preto Fica. Depois ele fazer um documentário, inclusive, que é A Cidade é Uma Só. Ele vem com o Branco Sai, ele vem com o Era Uma Vez Brasília. E você vai ter muito disso também no cinema mineiro. Você vai ter o Showa lançando A Vizinhança do Tigre, você vai ter o Showa lançando o Arábia, que ele transita com essa linha, assim, né? A gente citou Cidade de Deus também, o Tropa de Elite, de trabalhar com, entre muitas aspas, assim, os não atores, vivendo situações ficcionais que estão dentro da realidade. Então, como que vocês veem essa linha que vai se traçando entre o documentário e a ficção, digamos assim? Eu acho, sim, eu concordo mais assim com a afirmação do Samuel também, assim, que essa linha está cada vez mais difícil. Isso é uma ligação também com a tecnologia que está chegando aqui agora para as nossas produções, assim. Eu vi um vídeo ensaio sobre Mandy, aquele filme do Nicolas Cage, olha só, um filme estrangeiro, um podcast de cinema nacional, que ele fala sobre isso, que a tecnologia, com o passar do tempo, vamos supor, nos anos 60 se filmava de um jeito documentário porque era a única tecnologia existente para aquela mídia, né? Você não ia sair com uma câmera 35, 70 milímetros de 50 quilos para filmar uma eleição. Então, o que pega? Você tinha momentos, né? Você tinha filmes que eles correspondiam com a tecnologia deles. Hoje, isso foi se perdendo, porque hoje, se eu quero fazer um filme 4x3, eu filmo ele com a janela aberta e depois eu fecho a janela na edição. Então, assim, e começou para mim aí. A gente tem filmes das mais os mais variados formatos no Brasil hoje, que tem os mais variados apoios, né? O documentário que o Samuel recomendou a gente, Na Cena com Cadu, perdão, ter esquecido o nome. Na Luta com Cadu. Na missão com Cadu. Ele tem um plano de sequência inteiro que ele é feito no celular. Entendeu? Então, assim, tem uma mistura aí por causa dessa tecnologia que ela está cada vez mais fluida, né? Então, assim, vem muito daí e vem da questão do cinema estar cada vez mais competitivo. Se você vai entregar um filme para a pessoa sair de casa, ele tem que ser um filme que ela não vai ver em casa. Entendeu? Aí tá o grande X da questão. Então, você vai precisar de ir puxando essas referências malucas e doidas, tipo o Boas Maneiras é um filme fantástico, né? É um filme que tem referência. Eu tive uma aula com o Marco Dutra, uma referência até à Disney, né? Com aqueles panos de fundo pintados, enfim. É uma mistura que, para mim, vem muito da tecnologia e da fluidez que a gente está vivendo agora, assim. O documentário ele também reflete muito disso para mim. O Democracia e Vertigem da Petra, ele tem esse meio termo, assim, essa coisa no uso da tecnologia, no uso da narrativa dela, que ela confabula com a própria memória e ela mistura com a memória do país, né? Ela faz essa coisa, né? Ela confabula com um ponto de vista
mais bonito, mais idílico, pré-impeachment. Ela pega a mudança do governo, aí ela pega o impeachment e ela pega o que veio depois, né? Assim, então essa confabulação, eu acho que a gente não tem como fugir mais dela não, e ela vai ser parte do cinema. E para mim tudo tá na sombra da tecnologia, assim. É o que eu acho, assim. Sim, você Lancei. vai ter dois grandes documentários assim nesse período que vão retratar o processo que vai estar bem fechado no impeachment e o Democracia que vai estar mais aberto a uma ascensão neofascista, né? Eu queria jogar essa pergunta para o Samuel também, aproveitar que temos o Samuel aqui, já trabalhou com o Rogério Corrêa. A Petra ela vai ter um cinema mais intimista, assim, trazendo um pouco do Helena, talvez, para o cinema dela, uma relação bem pessoal dela com o Estado, por estar próximo do Estado, e a gente também tem envolvimento dela com a Odebrecht, tal, mas uma relação um pouco mais direta, assim. E a Maria Augusta Ramos, que ela vai fazer uma escola com cinema direto, assim, né? Ela vai se distanciar um pouco desse objeto e filmar de uma forma que, como se a gente fosse tipo um bastidor, assim, um programa exclusivo com a Gleice Hoffmann, do que a gente perdeu, e a Petra jamais, talvez, assim, uma escola um pouco com Coutinho, bem pautado na entrevista, pautado bem na palavra. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Samuel, essas duas linhas de linguagem entre esses dois documentários. E o Na Missão no Cadu também. Por favor, pode comentar com o Na Missão no Cadu, é um filmaço. Vou deixar o link aqui na descrição do podcast para todo mundo assistir. Por favor, Renan. É um filme que todo mundo deveria assistir para repensar algumas questões, né? Mas, enfim, é muito interessante o paralelo que você trouxe sobre o processo da Maria Augusta Ramos e o Democracia em Vertigem, da Petra Costa, né? Como o Renan falou na minha descrição, eu fui estagiário na assessoria de comunicação do deputado, então estadual, ele foi eleito federal, Rogério Corrêa, durante as eleições de 2018, né? Então, no segundo semestre de 2018, eu lembro que eu comecei no final de semana que meu pai fez aniversário, 25 de agosto, e aí eu fiquei lá até janeiro de 2019, porque ele foi eleito federal e, enfim, não tinha como mais trabalhar com ele estando em Brasília. Mas, enfim. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz no meu estágio, no meu primeiro final de semana, foi ver a Dilma numa carreata, assim, enfim, em Contagem. E tava lotado, e a Dilma, tipo, falando sobre toda a questão. Na época ela era candidata a senadora, né? Acabou não sendo eleita, mas ela, enfim, perpassou por toda uma. O discurso dela perpassou por toda uma questão de tipo, eles me tiraram e eu vou voltar ainda mais, vou voltar ainda mais forte, não sei o quê. E naquele momento, no dia 25 de agosto de 2018, eu pensei, nossa, vai ter como. Eu acho que a gente vai sair mais forte desse turbilhão que foi 2016 até então, né? Eu achei que em 2018 ia ser engraçado pensar nisso hoje em dia, mas eu achei que ia ser um ano, tipo, massa, assim, as eleições vai dar tudo certo e aí, enfim, o Bolsonaro tomou uma facada, ele foi eleito, não só pela facada, né? Várias questões. A facada acabou ajudando, mas enfim, também foi a tempestade perfeita que acabou elegendo ele. E sobre os filmes, é muito disso, né? Um filme, ele trata de uma versão mais, não fantasiosa, o Democracia em Vertigem, no caso que eu tô falando, ele trata de uma versão mais pessoal, intimista é a palavra. Ele trata do, tipo, gente, olha essa situação política não do meu ponto de vista, mas mas sim, do ponto de vista da Petra. Como que ela enxerga essas questões e ela vai destrinchando novamente toda a questão do golpe, como ele chegou e como, na verdade, como as empreiteiras dominaram o sistema político do país e tudo mais.
enfim. E já o processo, ele trata sobre o processo de impeachment mesmo, assim. E aí tem entrevista com o ministro da Justiça, que na época ele era advogado da Dilma, tem com a Gleisi Hoffmann, tem com a Janaína Pascoal. A Maria Augusta Ramos, ela faz o que no jornalismo a gente chama de várias falas, né? Tipo, ele é... Caralho, eu esqueci a palavra agora. Não, isso vai ser editado, hein? Não, é porque no jornalismo tem um trem que, tipo, são várias vozes falando para deixar a matéria mais rica. Como é que é o nome desse caralho, gente? Eu fiz isso no primeiro semestre de jornalismo. Perdão. Pois isso, são depoimentos, né? São vários depoimentos, não sei o nome. Mas tem um nome específico para isso. Isso é que me fode. Mas enfim, ainda bem que não tô sendo avaliado aqui. Meu jornalismo, o pessoal ia comer o meu cu. Mas enfim. Voltando. Já no processo, é basicamente a Maria Augusta Ramos analisando cada uma das instâncias que perpassam aquele processo em específico e como ele reverbera por todos o futuro do Brasil, né? Então ali ela entrevista a Gleisi Hoffmann, na época advogado da Dilma, mas ele já tinha sido ministro da Justiça, ela entrevista a Janaína Pascoal, ela entrevista basicamente todo mundo que tomou parte daquele teatro, né? Daquele grande absurdo. É basicamente um teatro de absurdos, na verdade. O processo de impeachment. Então, você vê que existe de maneira de falar quando você quer falar sobre uma coisa, é verdade. Só que para essa verdade existem diferentes maneiras de se tratar, né? Então, no Democracia em Vertigem, como eu disse, é essa maneira super intimista, super bonita da Petra Costa de filmar e de tratar. E já no processo é essa maneira mais crua, mais cinema verdade, né, dos anos 60 lá dos Estados Unidos. É essa maneira de, tipo, ó, eu vou entrevistar todo mundo, eu vou analisar cada um dos processos aqui e tudo mais, e você vai ver como tudo aconteceu. É a visão do todo ao invés de ser a visão do um, né? A visão do individual contra a visão mais ampla, né? No caso do processo. E, enfim, são diferentes maneiras, e eu sinto que, só para terminar a minha fala, mais uma pequena história sobre as eleições de 2018, que eu vou trazer para vocês. Teve um dia que a gente estava distribuindo santinhos na Praça 7, em Belo Horizonte. Para quem nunca foi em Belo Horizonte, eu acho um pouco provável que todo mundo que vai ouvir isso provavelmente já foi em Belo Horizonte, mas enfim, é uma praça onde várias pessoas circulam e tudo mais, e era final de semana, e tava, tipo, lotado de gente e tudo mais, e ainda tinha a nossa manifestação lá, distribuindo santinho, e o Rogério tava falando numa palestra e chamando as pessoas e falando que o Bolsonaro era um cafajeste e tudo mais, e tava um clima muito bom, assim, tipo, eu também, naquele momento eu ainda achava que, ó, ainda dá, hein, ainda dá. E aí, enfim. E a gente tava distribuindo santinhos, e aí eu tava distribuindo com a rapaziada e tudo mais. E, muito curioso, eu distribuí pra um cara enorme, ele devia ter, juro por Deus, 2,16 m de altura, e eu distribuí pra ele. Aí ele fez, não quero, com a mão, assim, ele balançou o dedo pra mim. Aí eu pensei, de boa, perdi, menos um voto pra gente. Ele andou alguns metros na Rio de Janeiro, virou pra trás e fez o sinalzinho da arma me metralhando, como se fosse tipo, eu vou te pegar depois, hein? E eu fiquei só, boto fé, eu não vou caçar confusão com um camarada de 2,16 m. Mas enfim, tudo isso pra falar que aquele ambiente de 2018, ele tomou uma proporção tão absurda, tão chocantemente fascista, que as pessoas começaram a, tipo, tudo bem que é só um gesto, mas é um gesto violento pra mim, que eu não tinha feito nada pro cara, eu só queria, tipo, aí, você compactua com essa ideia aqui? Não, beleza, vai embora, segue sua vida, eu sigo a minha. Mas não, ele virou pra trás e falou, tipo, você é meu adversário político e logo você é meu inimigo de morte.
Tudo bem que eu posso estar problematizando demais uma coisa, mas eu acho que não. Eu acho que tem uma violência nesse ato e a partir do momento... E essa violência, ela é retratada em vários outros filmes. E alguns autores, por exemplo, o filme que o Renan citou brevemente, Na Missão com Cadu. Na Missão com Cadu é a história de um ativista político envolvido com questões de moradia e tudo mais. E é um documentário que vai abordar quem era o Cadu e o que aconteceu num dia específico. Eu não vou falar mais sobre o filme para vocês terem a oportunidade de assistir, mas tudo isso para falar que em certo momento o filme vira basicamente o celular do Cadu no meio de uma manifestação, no meio de uma rodovia. E a violência da polícia, ela começa a ser instaurada e o Cadu filma aquilo tudo. Ele é testemunha do tempo dele, sabe? Então ele está testemunhando aquela violência absurda do Estado para com ele. Então o cinema ele tem essas diferentes maneiras, né? Eu estou aqui há tanto tempo falando só do documentário para vocês verem como só o documentário, esse gênero específico, tem diferentes maneiras de falar sobre esse real. Então é muito interessante isso. Se passem para mim o maior gênero, ainda mais falando da produção nacional, assim. Já falei, repito várias vezes, é o melhor documentário do mundo, é o documentário brasileiro. E é legal você falar da Missão do Cadu, que o Missão do Cadu tem uma coisa que o plano de sequência final, eu acho que o Gabriel Martins, o editor, e a direção, eles devem ter escolhido aquele plano. Eles avançaram contra a polícia, eles fizeram tal coisa, aconteceu tal coisa que não é dito, alguém está omitindo algo. Então, assim, é uma coisa que as escolhas elas vão bebendo muito no que está acontecendo, assim, também. Tem também o Beijo no Asfalto, que já é outra coisa, outra parada, é uma mega produção nossa, assim, direção do Murilo Benício, assim, que é também, de certa forma, um documentário, que é uma abordagem da peça do Nelson Rodrigues, só que ela é uma abordagem onde se filma o processo de feitura da peça. Então a gente tem os palcos, a câmera ela não poupa esforço em virar para cima e mostrar a iluminação do estúdio. Ela mostra a reunião de elenco, ela mostra as conversas do diretor com o elenco, ela mostra, entendeu? Ela mostra. Então, assim, o documentário ele é infinito, assim. Você tem inúmeras maneiras de falar de inúmeras realidades, assim. E eu que estou fazendo esse paralelo dos anos agora, aí de 2017 para 2018 a gente tem o fatídico processo que vocês comentaram que na sinopse ele tem até referenciando Kafka, né? De tão louco que é assim, o filme. Assim. Eu acho que a sinopse, quer ver? A gente pode... Mas, enfim, o processo ele tem essa coisa tão louca, tão maluca, tão bizarra, que ele tá... Quer ver? A gente pode cortar isso também, mas não encontrei, não. Enfim, aqui os manifestantes estão como um coro grego, enfim, que a Dilma está no meio dessa loucura, dessa turba louca, assim, e a gente vai andando, assim, e a gente chega num cinema que começa a beber dessa fonte internacional, assim, para mim, quando a gente chega em 2019, assim. A gente tem agora o estabelecimento da Netflix como um player forte na produção nacional. A Netflix começa a entrar na produção nacional. A gente tem a Amazon, né, começando a entrar também na produção nacional. E a gente tem um cinema em bastante profusão, né? Como é que eu posso falar? Em um ponto, eu acho que 2019 é um ponto crítico, assim, não sei vocês, assim, para a produção nacional. É interessante, assim, porque a Netflix ela começa justamente em 2016 no Brasil, assim, forte, com o 3%, que, enfim, é um TCC, né, que a Netflix comprou os direitos e tal, mas as coisas elas vão se amarrando de uma maneira muito interessante, assim, 3% também, que é um Brasil já trazendo para o streaming, né, para a série que é vinculada à televisão. Acho que todo mundo sabe, se não fazer uma breve sinopse aqui do 3%, que é um Brasil distópico, que 3% só vivem
num país completamente diferente, que tem acesso a milhões de coisas. Então, é uma metáfora bem clara, filmada nas periferias brasileiras, assim, filmada até em Belo Horizonte também, no IAPI. E é muito interessante como que esses simbolismos, né? O Samuel comentou do cara gigante lá fazendo a arminha para ele e tal. Da mesma forma que o cinema brasileiro, ele vai retornar ao simbolismo, ele vai retornar a um cinema simbólico, a um cinema fantástico. A ascensão neofascista, o fascismo em si, ele tem essa apropriação dos símbolos. Você tem esse mito, né? Você tem uma figura de um herói nacional, assim, né? Não falando especificamente do Bolsonaro, mas você tinha o Moro também como o grande salvador da pátria. Você tem essa apropriação da bandeira do Brasil, que ironicamente vem junto com a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira de Israel, mas essa tendência reacionária de voltar os símbolos nacionais para eles, assim. Inclusive o tucano, cara. Nossa, o tucano é um passarinho tão lindo que foi apropriado, mas enfim. É interessante essa consolidação, assim, tanto da Netflix, começando em 2016, coincidentemente ou não, com o 3%, como esse apoio simbólico. E o processo, como a Tevez estava falando, assim, acho que diferente do cinema verdade, né, dos anos 60 dos Estados Unidos, a Mauri Augusta, ela tem uma consciência do que ela está retratando, do tema que ela está retratando. E ela abrange um tom ficcional que às vezes eu não vejo no cinema verdade. Por exemplo, você tem a Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal, ela é quase um personagem pitoresco, assim. Ela é uma caricatura dela fazendo discursos inflamados, girando a bandeira do Brasil e a Constituição. E ela vai confrontar a Dilma falando dos netos, dos filhos da Dilma, que ela está fazendo isso, sabe? Então, ela vai abranger esse caráter ficcional, assim, de você criar personagens. Você cria um arquétipo da Janaína Pascoal como uma antagonista pitoresca, assim, uma antagonista tosca, sabe? De filme de vilão, de vilão de videogame, que vai falar aquelas frases mais, sabe? E você tem a Dilma, que vai estar um pouco distante também, a gente vai acompanhar mais a Gleice, mas você vai ter uma figura um pouco mística da Dilma, assim, né, dela sendo afastada, e aí você vai ter um afastamento bem literal dela no documentário, dela sendo filmada pedalando de longe, ou nas conversas ela tá sempre um pouquinho mais atrás do plano. Então, eu acho que é uma relação muito interessante entre simbolismos que é feito no processo, e eu acho que eu tô falando demais já. Não, falou bem pra caramba. E outra coisa que eu lembrei do processo, Chico Buarque é brother pra caralho, né, do Lula. Ele tava nas eleições, quando ele ganha, aí depois nas eleições da Dilma, foi só piorando. Aí ele foi na cadeia, visitou ele, tava com ele lá no impeachment de longe, a Maria Augusta pega ele assim, do lado dele. Eu achei muito foda aquilo, que tava os dois só trocando uma ideia assim, mas é um rolê bem bizarro assim. E aí a gente começa, depois de 2019, a gente tem, para agora, assim, vários anúncios de produções nacionais, e a gente tem, eu acho que uma transformação completa, assim, do cinema. Eu acho que a gente tem um cinema agora que ele já está começando a se estabelecer já está tendo uma estabilidade de produções. A gente tem a Globo agora recém-anunciada como production service, né, como distribuição do Disney Plus, com uma grande parceria deles. A gente tem a Netflix anunciando diversas séries aqui, a gente tem a Amazon anunciando séries com a Lineker, a gente teve até uma aula com a Luísa Parnes, que ela é consultora da Amazon, e ela falou que vem 3, 4 séries aqui. Então, assim, a gente agora está tendo uma estabilidade como indústria, e a gente está tendo essa estabilidade do que é visto, né? Lógico que o cinema independente, o cinema de vanguarda, ele vai sempre estar por aí, mas ele está cada vez mais distante desses players, assim. A gente tem para mim,
depois de 2020 a gente tem uma mudança total, assim. E tanto que 2019 também foi um ano muito simbólico para o cinema nacional. A gente teve talvez o melhor ano em questão de premiação internacional nos últimos 20 anos, eu acho que o Teixeira falou com a gente, 20, 30 anos, a gente teve, assim, basicamente todos os grandes festivais a gente estava presente. A gente ganhou nos grandes festivais e a gente teve a indicação na premiação mais famosa, né, em 2020, foi com o Democracia em Vertigem, e a gente está com risco de ser indicado de novo com o Babenco. Então, assim, a gente tem um cinema que está se estabelecendo. Tem gente que pode não gostar, mas, assim, eu acho que vai fazer bem, assim, pro futuro. E vai dar mais espaço para os vanguardas, para quem quer fazer um cinema pop, para quem quiser fazer suas comédias, enfim. Tem gente que não, né? Tem gente que tem uma visão mais pessimista, mas eu sou positivo com o Brasil, assim. Depois do processo, a gente tem uma gama cada vez maior do cinema, assim. Positivo ou negativo, eu tenho uma visão positiva pro futuro. Show de bola. Acho que, para a gente encerrando já, assim, alguns dados da Ancine, eles corroboram com a fala do Matavel, apesar de eu estar no lado negativo. Eu acho que a gente a gente vai para enfrentar e já está enfrentando uma crise bem forte, assim, no cinema nacional. Mas é uma questão de estruturas de produção, assim. Acho que o cinema ele saindo do independente, estando um pouco mais na mão de grandes corporativas norte-americanas, né? Você vai ter a Netflix e a Amazon dominando bastante o mercado. O Brasil ele vem, se não me engano, de 2018, com o maior número de lançamentos nacionais da história. São 183 longas, estou olhando aqui nos dados da Ancine. 2019 tem uma pequena queda, 167, por algumas questões de projeto de desmanche, talvez fique um papo para um outro podcast. E uns números crescentes, assim, que podem estar sendo atravessados pela pandemia. Principalmente pelo fim das salas de cinema, né, que o cinema independente ele está sempre pautado assim, em poucas salas de cinema, e nas 2 primeiras semanas, assim, 3 primeiras semanas de lançamento, que podem estar sendo afetados, mas ver como que esse processo vai estar distribuído para 2021. Não sei, assim, eu vejo de uma maneira preocupante, mas não sei, você tem uma coisa a dizer aí, Samuel? Perdão, eu fui me desmutar, isso vai ser editado, obviamente. Mas eu acho que vocês dois são dois opostos, né? Um otimista, o outro mais pessimista. Eu, particularmente, parto de um princípio mais próximo do Renan, apesar de ver o lado positivo, né, do que o Matavel aponta. Eu acho que é muito provável que, para onde nós estamos caminhando, é muito provável que o cinema o cinema nacional, no caso, ele fique mais, como que eu posso explicar? Mais nas mãos de quem tem dinheiro, assim, mais nas mãos, o cinema independente, assim, graças ao desgoverno que está no poder hoje em dia, a cultura ela caminha por uma certa concentração nas mãos de quem tem mais. Então, o cinema independente ele nunca vai morrer, óbvio que não. O cinema independente sempre existiu e sempre existirá. Mas a questão é qual vai ser a força dele, né? Como é que já tá ruim hoje em dia, sem dinheiro então vai ser ainda pior. Então, ainda vai continuar tendo filme nacional? Claro que vai, sempre vai ter. As pessoas, graças à luta de muitos dos nossos queridos companheiros cineastas nos últimos anos, a gente conseguiu se estabelecer no mercado, a gente consegue ser respeitado aqui dentro e lá fora. Mas a questão é que os filmes que vão ser feitos, eu penso assim, no futuro, eles vão ser cada vez mais produzidos
por pessoas que têm dinheiro, por grandes corporações que falam, ah, gostei da sua ideia condiz com os meus ideais, com a minha agenda política e, enfim, com a minha agenda econômica até, se você for partir desse princípio, e eu vou te produzir. Ah, mas e o filme tal independente que o autor X está pensando que contradiz essa sua agenda, hein, querida corporação? Não vou te produzir, foda-se o seu, e enfim, a tendência é que há um certo sufocamento do autor independente no nacional, aqui, na questão nacional. É claro que isso há de se ver, né? Pode ser que isso mude, pode ser que haja uma certa luta contra isso, mas é muito difícil mudar isso a curto prazo. A longo prazo, claro que tudo pode ser mudado. É uma produção que cresce, mas ela não cresce nas mãos de todos, né? Ela cresce bastante, mas ela não cresce como ela costumava crescer, né? É Ela mais cresce bem difundida. vertical, né? Menos horizontal. Eu acho que assim, é esse que mora o problema para mim. A produção, eu acho que ela vai crescer mesmo, acho que ela tende a ser bem investida, mas eu vejo como uma produção bem verticalizada, que particularmente gosto, claro, consumo, mas eu acho que falta isso. Assim, o que a gente tem visto nesses últimos anos é uma produção horizontal, né? A produção, digamos, à margem, muito, muito boa, assim, crescendo de uma forma muito interessante. Você vai ter aqui em BH a galera do Filme de Plástico, que também dá um podcast inteiro só falando deles, mas o Showa filmando sempre à margem de Belo Horizonte, o Adirley, que eu acho que é o mais simbólico, Cortada braba. à margem. Oi? Você deu uma cortada brava, assim, depois você falou filme de plástico, você deu uma cortada bem brava, Tá. assim, você Tá. desceu, entendeu? Mas agora estabilizou. Foi logo, Estabilizou. se você quiser repetir, só depois de filmes de plástico, você que manda. Ok. Então, você vai ter, por exemplo, a Filme de Plástico vai estar filmando sempre às margens de Belo Horizonte, você vai ter o Show também filmando sempre à margem, principalmente agora nos 7 anos em maio também, o Arábia, Vizinhança do Chile. Você vai ter o Adirley, que é bem simbólico, de filmando à margem de Brasília, e no Branco Sai, né, o personagem tendo essa barreira de conseguir entrar nesse Brasil distópico, e muitos outros cineastas também que vão estar filmando não só personagens à margem dentro da própria cidade, personagens marginalizados nos grandes centros. Assim. Você vai ter esse retorno, esse retorno para o sertão, né, não só do Kleber, mas para as periferias, assim, que é um retorno bem, bem próximo do que o cinema novo vai tentar trazer nos anos 60. Demais, assim, a gente... Igual o Gabriel, eu usei aquela palestra que teve aqui, a própria Filme de Plástico falou, né? Não há problema investir neles com esse crescimento que eles estão tendo agora, o problema é não ter para todo mundo, né? Não ter para os próximos filmes de plástico, não ter para os próximos que vêm depois, assim. Tem espaço para todo mundo e eu acho que o mais fantástico do cinema é isso, a gente tem uma sessão IMAX, um lado, do Christopher Nolan, mas ao mesmo tempo a gente ter outros filmes existindo também, a gente ter o Adirley, a gente ter o cinema independente. É isso que faz a gente ter um cinema legal, assim, a gente ter um cinema que pulsa novidade, assim. Eu acho que isso é o que mais me atrai, assim, a gente chegar numa sala e eu não saber o que eu vou encontrar. Esse é o meu objetivo, assim, sempre que eu vou no cinema. Finalizando o podcast já, vamos criar uma tradição aqui. É o primeiro episódio, então não é uma tradição, mas vai ser uma tradição. Vou deixar aí indicações que caibam no tema, começando pelo Matavel, sua indicação de filme, música, livro, artigo, o que você quiser mandar aí, a gente deixa na descrição para a galera conferir. Então, já que foi uma contextualização, né, de produções nacionais, do que está acontecendo agora, do que está por vir, eu recomendo como documentário, a gente falou diversas vezes, O Processo,
eu recomendo Sertânia, do Geraldo Sarno, que é um filme assim que ele é um grande expoente para mim de novidade para mim no cenário. Foi um filme que quando eu assisti eu não sabia como reagir. É um filme que voou para mim, sensacional. E eu acho que eu vou ficar só nos filmes dessa vez assim. Samuel, sua indicação. Rapaz, eu não tava sabendo que ia ter indicação. Eu não me preparei para indicar nada. Mas deixa eu pensar. Bom, eu acho que é um filme que exemplifica muito a questão a questão que eu citei sobre o Na Missão com Cadu, da violência do Estado para com o povo. Eu acho que é um filme que eu posso citar nesse sentido. Eu poderia citar o Cadê Edson também, né, que o Matavel citou brevemente. É um documentário excelente que eu vi na Mostra de Tiradentes do ano passado, que, enfim, excelente, deveria até ter ganho, né, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas você tá falando daqui um pouco, eu vou citar dois. Vou citar o Cadê Edson também. Então a minha segunda indicação é o Cabeça de Negro, do Del Cardoso, editado pelo Guto Parente, e é um filme que eu não quero falar muito para não estragar a experiência de ninguém, mas eu posso dar uma pequena sinopse. É sobre um menino negro que estuda numa escola pública e ele começa a protestar contra o racismo que ele sofreu na escola, né? E toda essa questão sistemática e tudo mais do racismo, e as coisas evoluem para maneiras estratosféricas, assim. Vai ficando cada vez mais e mais grande, assim, um problema, e enfim, coisas acontecem. Muita diversão, muito tiro e barulho. Sessão da tarde. Espero que vocês assistam. É um filme excelente, recomendo para todos. Beleza, eu vou fechar com minha indicação aqui. O pessoal recomendou filmes. Eu vou de artigo. Eu abri, né, com a citação do Vitor Guimarães, da cosmética gentrificação da fome. Eu vou deixar aí. É minha recomendação de artigo. Acho que ele faz uma contextualização bem interessante. Ele põe alguns pontos em xeque de maneira muito bem articulada. O Vitor Guimarães, ele é um grande teórico da contemporânea, a gente, assim, da nossa geração, é um pouco mais novo, né, que o Adilei, o Bernardet, o Ismael Xavier. E vou indicar esse texto dele, e vou indicar Era Uma Vez Brasília também, para indicar um filme. É um filmaço do Adilei Queiroz. Acho que ele retrata muito bem o que foi falado, uma linha até um pouco pessimista, assim, vai mais puxando a corda para mim um pouco, e vai transitar muito bem entre essa ficção e o documentário. Acho que é isso, por hoje é isso. Matavel, se quiser falar alguma coisa, Samuel também, para fechar o episódio. Em breve, esse espaço vai ser dos patrocinadores. Só isso. A Coca-Cola começa a patrocinar. Vai ser. Queria fazer um pequeno merchan assim, rapidão. Meu nome é Samuel Vieira, né? Como acho que todo mundo entendeu isso. Eu sou parte de um coletivo audiovisual chamado Retrogosto. Eu ficaria honrado se pessoas que estão ouvindo a gente pela primeira vez, que não me conhecem e tudo mais. E é para Retrogosto ouvir também. Vou falar. Quero a Retrogosto ouvir em peso isso aqui. A Retrogosto é um coletivo que foi formado na faculdade e, enfim, somos muito amigos e pretendemos fazer várias coisas. Então, esse ano, por exemplo, a gente vai gravar um curta. A gente vai gravar vários curtas, na verdade, esse ano. A ideia é que a gente grave 3. Vamos gravar o Breu, e o Guarda-Rios e o Sofia. O Breu, dirigido pelo João Paulo e pela Híbria Lopes, o Guarda-Rios dirigido pelo Matheus Moura e o Sofia dirigido pela Híbria, com roteiro meu. Então, enfim, peço a vocês que fiquem sintonizados na gente, que a gente vai trazer muita coisa interessante. Pretendemos adicionar mais coisas com os nossos filmes para esse debate tão interessante sobre o cinema nacional. E segue a gente lá que a gente troca uma ideia. Manda o Instagram de vocês, Samuel. Peço para vocês nos seguirem no Instagram. A gente é @retrogostofilmes.
E segue a gente lá, vamos trocar uma ideia. Estamos sempre disponíveis para conversar sobre cinema e tudo mais. Chama lá. Show de bola. É isso, galera. Foi o primeiro podcast encerrando aí. Mandar um abraço para todos vocês que assistiram, ouviram até agora. Sei que já chegou em casa do trabalho, sei que terminou de arrumar a casa. Ou tá só ouvindo o podcast. Um beijo, um abraço e bons filmes.